Pesquisas já mostram que a ofensiva da esquerda nas redes, após a derrota que foi imposta pelo Centrão ao governo, significou uma virada na disputa política. Já dá para dizer que houve uma virada no clima nas redes sociais. Levantamento da empresa de pesquisas Quest mostrou quais foram as expressões mais citadas nas redes ao longo dos últimos dias nesse embate. Então está aqui o gráfico, além de expressões genéricas, nessa disputa entre o governo e o Centrão, quais foram as menções mais comuns nas redes sociais? Primeiro lugar, inimigos do povo, se referindo ao Alcolumbre, principalmente Hugo Motta, com 18%. É o tema mais citado nas redes, segundo o levantamento da Quest. Depois, Congresso da Mamata, 13%. Depois, em terceiro lugar, a figura do Hugo Motta, com 8% de citações, quase todas negativas, segundo o levantamento da Quest. Tem uma série de outros gráficos, mas eu vou trazer aqui um resumo feito pela empresa, que é coordenada pelo Felipe Nunes. Vou colocar a tela do resumo executivo da pesquisa. São muitas conclusões, mas eu vou trazer as principais aqui para você. Diferente de outros episódios de disputa política nas redes, diz a Quest. Diferente de outros episódios, quando as discussões ressaltam a polarização política e o governo era constantemente atacado, o tema atual configurou um alto volume de críticas diretas contra o Congresso e pouca associação a Lula. É o que está em destaque amarelo aqui se você está nos assistindo. Apenas 15% de menções a Lula. O presidente foi comparativamente pouco criticado, só 31% de menções negativas, E houve muito mais menções negativas ao Congresso. Então, a conclusão principal que está aqui, no último item aqui da Quest. O cenário atual da disputa entre governo e Congresso representa uma vitória do governo nas redes. Neste sentido, o momento político representa uma virada, atenção, é o que diz a Quest. O momento político representa uma virada no embate de narrativas e mobilização nas redes. E aponta para a tendência distinta do primeiro semestre, quando a aprovação do governo Lula vinha caindo. Então, não sou eu que estou dizendo que houve uma virada nas redes e na política. Quem está dizendo isso é a Quest, com base num levantamento em que pesquisou mais de 4 milhões de menções nas várias redes sociais. Várias redes sociais. X, Facebook e outras. Há um clima de virada nas redes. Bom, já deu tempo disso resultar em alguma coisa na avaliação do governo? Sim. E aí, hoje saiu uma outra pesquisa, que não é a Quest, é a Atlas. A aprovação do governo Lula melhorou. Melhorou a aprovação do governo Lula. Então, quando você vai desaprovação 51,8, aprovação 47,3. Diminuiu a desaprovação e aumentou a aprovação. Isso a gente vai ver no gráfico seguinte, onde a gente percebe aqui as curvas, como houve uma inversão nas curvas. Podemos colocar o gráfico seguinte, por favor, pessoal, aqui na tela. Ainda é relativo à aprovação do presidente Lula. Isso. Para quem está só nos ouvindo e não está nos assistindo, são duas curvas. A curva vermelha é a desaprovação e a curva verde é a aprovação. A boca do jacaré voltou a se fechar. A gente percebe que a desaprovação caiu 2 pontos e a aprovação subiu 2 pontos. É pouco, mas é uma tendência. Então inverteu a tendência e a pesquisa Atlas mostra isso. O Lula conseguiu recuperar algum terreno, é muito pouco tempo, foram 2 semanas. Se esse clima permanecer, tudo dá a entender que o embate fez bem para o Lula. Confrontar a direita que tenta imobilizar o governo fez bem para o Lula. A população passou a entender melhor o que está acontecendo. E como é que está o cenário eleitoral para o ano que vem? Aí a pesquisa Atlas foi buscar o cenário. Não é um cenário fácil para o Lula de jeito nenhum. Mas vamos ver cenário de primeiro turno com Tarcísio de Freitas. Lula, 44,6%. Tarcísio, 34%. Depois venham vários aí para trás. Zema, Marçal, Ciro Gomes. Uma vantagem de 10 pontos para o Lula em relação ao Tarcísio de Freitas. Em relação ao Tarcísio de Freitas. A gente tem o gráfico seguinte. Acho que o gráfico seguinte já é sobre a Michele Bolsonaro. Essa vantagem para o Tarcísio aumentou um pouco.
E em relação a Michele, a vantagem é maior. Se for a Michele a candidata do bolsonarismo, Lula teria 45% e Michele 30%. Então abre uma vantagem maior em relação a Michele Bolsonaro. Tem um outro gráfico aqui, que a gente vai mostrar também, se houver segundo turno. Como é que fica um eventual segundo turno, Lula enfrentando vários oponentes. A gente tem para colocar aqui na tela? Ah, tá. O Lula está aqui do lado esquerdo, sempre é o Lula, né? E aqui do lado direito, vários adversários que vão se alternando. Com Tarcísio de Freitas, praticamente um empate. Lula tem 47, Tarcísio tem 46. Não está muito bom de visualizar aqui, né? Mas é 47 a 40,9, é isso. Em relação a Michele, Lula também ganha, mas muito equilíbrio, gente. É Lula com vantagem pequena, mas numericamente à frente dos adversários mais fortes aí do bolsonarismo, né? Mostra um quadro ainda bastante complicado para o ano que vem, um quadro de muito equilíbrio, o país continua dividido, mas aquela impressão de que agora o Lula entrou numa decadência, não vai nem ser candidato à reeleição, não é verdade. O governo enfrentou o seu pior momento nesse primeiro semestre de 2025, esse pior momento parece já ter passado, os preços, a inflação começa a voltar para os eixos, e o governo, e principalmente a militância, que não é necessariamente governo, inclusive pode ser crítica ao governo, mas uma militância mais de esquerda, retomou a ofensiva nas redes, e isso é bom para o Lula. Isso é bom para o Lula, como mostram as pesquisas. Por isso a nossa pergunta principal hoje aqui, Lula versus Centrão, o que mostram as pesquisas? O que mostram as pesquisas é que o enfrentamento faz bem para o lado da esquerda ou da frente de centro-esquerda que hoje governa o Brasil.